Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 11 de janeiro de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 3 do nosso trimestre, cujo tema será Agradando a Deus. O texto que serve como base para o nosso estudo é Sofonias capítulo 3, verso 17, que diz assim: Pois o Senhor seu Deus está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Bem, quando você olha aqui para esse texto, você percebe que por pelo menos duas vezes o texto usa a ideia de Deus se agradar ou se alegrar em relação ao ser humano. Será que existe alguma coisa que nós podemos fazer para poder agradar realmente a Deus? Será que tem alguma coisa que Deus espere de nós e que possa, de alguma forma, fazer com que Ele se agrade? Será que essa ideia de buscar agradar a Deus não poderia incorrer de alguma forma em algum tipo de salvação pelas obras, de justificação pelas obras, ao invés de justificação pela fé, ou pela graça mediante a fé? Como é que a gente pode entender isso? Só para podermos introduzir a nossa conversa de hoje, tente imaginar a história que é apresentada aqui na introdução do nosso guia de estudos hoje. Imagine que uma criança vem até o seu pai e ela traz um objeto enrolado de forma bem rústica em um papel meio amassado, um pouco descolado ainda. Você percebe que aquela criança fez o melhor que podia, mas ela não tem as habilidades necessárias para fazer um belo pacote naquele mesmo objeto. E ao olhar para dentro, você percebe que é um objeto que não tem tanto valor intrínseco em si mesmo. Agora imagine que essa criança ela preparou esse presente, esse objeto, e ela está levando para o seu pai. Quando o pai pega o objeto, abre ali aquele pacote, vai ver o que é que tem lá dentro, a reação do pai seria alguma coisa mais ou menos assim: olha, eu não preciso de nada que você tenha para poder me dar, até porque tudo que você tem é meu. Você ainda não trabalha, você não tem ganhos, o que significa que você conseguiu isso por causa do meu dinheiro, dos meus recursos. E aliás, você nem sequer é capaz de poder fazer um pacote bonito para poder trazer para mim. Você guarda esse negócio, leva isso aqui. Eu não tenho interesse em nada disso. Como você descreveria essa atitude do pai? No mínimo, você diria que o pai foi frio, foi calculista, que ele foi insensível em relação à doação daquela criança. Tinha que levar em consideração o fato de que é uma criança que não pode entregar tudo aquilo que eventualmente ele esperaria que ela pudesse entregar. De certa forma, essa é a visão a respeito do ser humano pecador, que acabou se tornando totalmente limitado por causa do próprio pecado. Ele não pode oferecer nada a Deus que tenha um valor intrínseco, mas de alguma forma, todas as vezes que o fazemos, o Senhor Deus, como um pai amoroso, abraça os seus filhos e se alegra ao perceber que eles, de alguma forma, estão tentando agradar aquele que é o foco do seu amor. Como é que isso funciona na prática? Como é que podemos agradar a Deus? Esses são alguns dos temas que a gente vai discutir hoje no nosso estudo da lição. Aguenta firme que daqui a pouquinho eu já volto para a gente conversar. Para responder os questionamentos que eu levantei ainda há pouco, existem três aspectos que eu gostaria de ressaltar dentro do estudo da lição dessa semana. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus ele tem prazer, Deus tem realmente prazer em perceber que os seus filhos querem de alguma forma trazer alegria a Ele, querem agradar-lhe o coração. Entretanto, a primeira coisa que precisamos entender é que o prazer de Deus em suas criaturas mostra o quanto somos valiosos aos seus olhos. Eu fico pensando, quando esse aspecto aqui é mencionado, eu fico pensando no tipo de relacionamento que eu tenho aprendido a desenvolver
com os meus filhos? Bom, eu já tenho uma filha com 20 anos, a Carolina, e o Emanuel, que hoje tem 14. Eu me lembro quando a Carolina ainda era muito pequena, que ela resolveu fazer algumas pinturas em tinta guache. Ela era muito pequena mesmo, bem pequenininha. Ainda estava na pré-escola, e ela veio toda feliz para poder me apresentar uma pintura, uma obra de arte que ela tinha feito. Bom, é claro que se você tivesse tido a oportunidade de poder ver aquela pintura, você ia perceber que você tinha que ter muita criatividade para poder entender o que estava naquele mesmo desenho. Ela tinha feito ali algumas pinturas com os próprios dedos e tal, e ela olhou para mim e disse: papai, dê uma olhada, eu fiz um quadro. Nesse quadro está você e eu. Bom, tinha que ter muita criatividade para poder descobrir aquilo. Eu confesso a você que só pelo fato daquela pintura ter sido feita por minha filha, com o propósito de poder me agradar, de poder mostrar que na cabecinha dela a coisa mais importante para ela era poder estar junto comigo, e ela estava retratando aquele momento, isso tocou meu coração. Agora imagine que eu pegasse esse quadro e começasse agora a dizer para ela: olha, que isso aqui não tem cabimento, aonde é que a gente encontra aqui uma pessoa, como é que é isso? São só uns rabiscos feitos aí com a própria mão. Eu estava vendo, estava olhando para aquilo que era o espírito dela. E por que eu me agradei tanto daquele desenho, daquela pintura? Por uma razão simples: pelo amor que eu tenho pela minha filha. Quando nós olhamos, por exemplo, para Lucas capítulo 15, nós descobrimos uma coisa extraordinária. Nós percebemos que a Bíblia vai nos mostrar que o Senhor Deus dá um valor extremo a cada indivíduo, mesmo que ele esteja perdido. Em Lucas capítulo 15 você encontra a parábola da ovelha perdida, que é um animal irracional, que se afastou do rebanho, não sabe como voltar, está desesperada, e o pastor vai atrás para poder encontrar essa ovelha que está perdida. Você depois encontra a história de uma moeda que foi perdida. Essa moeda ela tem um valor intrínseco, é bem verdade, mas ela nem sequer sabe que está perdida. Mas a dona dessa moeda, ela vai atrás, ela tira todas as coisas dentro de casa, ela varre a casa para tentar encontrar a moeda. E não é porque ela é uma mulher muquirana que olha para aquela moeda e diz assim: eu não posso perder um centavo. Não, é que havia um valor intrínseco naquela moeda que fazia com que ela se tornasse única. Quando uma mulher ela se casava, ela recebia um determinado número de moedas que representava, de alguma forma, o valor social que ela tinha por causa do dote que tinha sido pago por ela. As mulheres costumavam fazer uma espécie de redinha para a cabeça com aquelas moedas, ligando umas às outras, para que essa redinha ou esse enfeite da cabeça pudesse ser usado em determinadas reuniões sociais, e as pessoas olhavam e percebiam: puxa, olha quantas moedas, isso representa um alto dote que foi pago por ela. Isso significa que ela é muito amada. Então uma única moeda, e as moedas não podiam ser substituídas, uma única moeda tinha um valor intrínseco tremendo. Por isso essa mulher, ela varre tudo, ela traz a lamparina, ela vai em cada canto da casa para poder tentar encontrar, mesmo que a moeda não soubesse que estava perdida. E finalmente você encontra a parábola do filho perdido, é o filho pródigo. Esse filho, ele se afasta da casa do pai, ele sabe onde é a casa do pai, sabe que o pai está esperando por ele, mas ele passa por todo tipo de dissabores por causa das suas decisões equivocadas, até que finalmente ele percebe, cai em si, quando ele já está comendo comida de porcos, ele está cuidando de porcos, longe de casa, e diz: até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Eu vou voltar para casa e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Mas quando ele volta e o pai percebe que ele está voltando, o pai não vai atrás do filho por uma razão: o filho foi embora porque quis. O filho conhecia o caminho de volta, o pai não obrigaria o filho a querer viver com ele, mas quando o filho aparece no final da estrada, o pai corre até ele, beija, tira a sua capa e coloca sobre o filho está descalço, ele coloca as próprias sandálias que ele está usando nos pés do filho, tira o anel da família, com o brasão da família, com o sinete da família e coloca no dedo do filho.
e o filho começa a dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, ele nem consegue terminar a frase, porque o pai o está beijando, chama os servos e diz, preparem um novilho cevado e uma festa, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O valor intrínseco, tanto da ovelha, quanto da moeda, quanto do filho, demonstram o valor que nós temos para Deus. Então, cada vez que há alguém que está perdido, há uma busca incessante por parte de Deus, tentando alcançar, seja alguém representado pela ovelha perdida, alguém que foi para longe, não sabe como voltar, ou pela moeda perdida, alguém que está perdido, mas que nem sabe que está perdido, ou como o filho perdido, que sabe que está perdido, está longe do pai, conhece o caminho de volta, só precisa tomar a decisão de voltar. Independente do tipo de perdido, o que o Jesus está mencionando aqui nas parábolas de Lucas 15, é que nós temos um valor intrínseco muito grande para Deus. Então esse é o primeiro aspecto que a gente vai estar estudando durante essa semana. Um segundo aspecto é o prazer que Deus tem. E o prazer de Deus é a razão da alegria dos seres humanos. Isso aqui é uma coisa realmente tremenda. Quando, e eu me lembro que, eu mencionei ainda há pouco, aquela pintura, aquela obra de arte que a minha filha tinha feito, e enquanto ela me entregou aquele desenho, aquela pintura, ela olhou para mim com uma expectativa tremenda, tipo assim, você gostou? E quando eu a abracei, beijei e disse, é lindo a sua pintura, me explica a sua pintura. E quando ela começou a dizer, esse aqui é você, essa aqui sou eu, a minha alegria fez com que ela se tornasse muito feliz. Ela estava muito feliz, radiante de perceber que eu tinha gostado daquilo que ela tinha dado. Aquele objeto tinha algum valor intrínseco? Não. Mas por que era importante e único para mim? Porque demonstrava o amor da minha filha. Então, nessa perspectiva, Deus ele não está preocupado com aquilo que a gente vai entregar a Ele. Ele está preocupado com... ele se sente tocado quando ele percebe que nós estamos buscando agradá-lo, e enquanto buscamos agradá-lo, em ver o Senhor se agradando de nós, nós também somos felizes. A única forma de alcançarmos a plena realização na nossa vida é buscando agradar a Deus. É buscando andar com Deus enquanto estamos com Ele, buscando, de alguma forma, agradar ao Senhor. O Senhor se agrada de nós e isso traz uma grande alegria para cada um de nós. Um terceiro aspecto é que precisamos de Cristo para poder agradar a Deus. Como nós agora fomos maculados pelo pecado, a nossa capacidade de oferecer alguma coisa que realmente tem um valor intrínseco para Deus é ínfima. Nós não temos condições de poder fazer isso. Como a própria Bíblia vai mencionar, até as nossas melhores atitudes não passam de trapos de imundícia diante do Senhor. As melhores coisas que possamos fazer. Então, a única forma de podermos ser aceitos por Deus, e aceitos no sentido de que agora os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, é através de Cristo Jesus. Cristo abriu de volta um caminho que nos leva até o Pai. Cristo, ele é Deus, Cristo é o representante da humanidade, e então por isso agora ele consegue servir como uma ponte que nos aproxima de Deus. Não que Deus não nos ame, a Bíblia deixa claro, estudamos sobre isso na lição da semana passada, o grande amor de Deus por nós, que é um amor incondicional. Mas o fato é que para podermos ser aceitos, nós precisamos exatamente disso. E a grande aplicação que a gente vai estar procurando alcançar para a nossa vida no estudo dessa semana é que o prazer de Deus em suas criaturas, ele mostra o quanto somos valiosos aos seus olhos e ao mesmo tempo destaca a importância que ele dá à sua criação. Diante disso, como é que podemos reconhecer o valor e a dignidade de cada pessoa? Como é que devemos lidar com cada indivíduo que tem um valor que é imensurável diante de Deus? Não importa como as pessoas estejam vivendo naquele momento enquanto estão perdidas, mas cada pessoa, independente de onde esteja, do que esteja fazendo, de quão baixo tenha caído no pecado, tem um valor intrínseco diante de Deus. Como é que nós podemos encarar e entender isso? Bom, esses são alguns dos elementos que a gente vai estar buscando responder ou entender no nosso estudo da semana. Vamos orar por isso? Muito obrigado, Senhor, por tua palavra e por sabermos que o Senhor nos ama com um amor que é incomensurável.
Obrigado realmente por sabermos que temos um valor intrínseco muito grande aos seus olhos. Te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos viver para te agradar. Colocamos a nossa vida em suas mãos e te pedimos que nessa semana nos ajude a podermos entender isso, o valor que a humanidade tem diante do Senhor e ao mesmo tempo como podemos agradá-lo e o valor que devemos dar aos nossos irmãos que são tão valiosos quanto nós mesmos diante de ti. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?